Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 281, períodos de transição, capítulo 7, a Gênese. Creio ser esse o último vídeo de hoje, por motivos de saúde. Se eu conseguir, teimoso como eu sou, eu vou levar adiante, mas já anuncio que pode ser esse o último de hoje. Então, períodos de transição. Nós ainda nos encontramos na penúltima questão, ou parágrafo da questão de número 22. Uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se por ser gasoso o seu estado natural foi o ácido carbônico. Então, um dos seus componentes, olha só para você ver, né? Uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se por ser gasoso o seu estado natural foi o ácido carbônico. Então, um dos seus componentes. Agora, nós entendemos que mesmo, vamos parar para analisar, o gás carbônico, não vamos dizer assim que ele, né? Ele foi a última substância de que o ar teve de expurgar. Porque ele não foi a última substância que o ar teve que expurgar. Cremos que o gás carbônico foi o último elemento, o qual, durante todo o processo revolucionário, você entendeu? Ele, como todos os outros elementos, ele também passou por uma certa purificação. Porque, na atualidade, o gás carbônico, ele é utilizado em muitos setores em meio à humanidade. Não com grande intensidade, né? Mas, de uma certa forma, bem expressiva. Então, ele passou por uma certa purificação, como todos os outros elementos, o gás carbônico, né? Porque nós temos que pensar que, olha só para você ver, uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se por ser gasoso, o seu estado natural foi o ácido carbônico, né? Então, um dos seus componentes. Agora, é preciso entender uma coisa. Quantos milhões esse gás carbônico esteve presente junto a todos os outros elementos que
constitui a Terra? Quantos milhões de anos? Não foi 5 anos, não, gente. 10 anos, 50 anos, 100 anos. Foi coisa de bilhões de anos. Olha lá se esses gases não estiveram desde lá do princípio da Terra até, vamos dizer, há uns 300 mil anos atrás, antes de 2023. Aproximadamente, vamos pensar que a Terra hoje possui 5 bilhões de anos. É preciso pensar que esses elementos todos, eles estiveram presentes, e muitos ainda estão presentes, há aproximadamente uns 3 bilhões e 900 milhões. Só aqui na Terra, né? Por essa época, entraram a formar-se as camadas de terrenos de sedimentos. Então, observemos que nesta época é que começou a entrarem a formar-se as camadas de terrenos de sedimentos, depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas apropriadas à vida orgânica. Ali, nós temos que entender que ali já havia a camada granítica sido formada. E acima da camada granítica, que é considerado as camadas tectônicas. Acima das camadas tectônicas é que começaram naquele período a formar-se as camadas de terrenos de sedimentos depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas apropriadas à vida orgânica. Aí é que começou as estratificações. Dali em diante é que o globo mostrou praticamente, se não o primeiro, o segundo período geológico tido pelos geólogos, né? Devido às revoluções oceânicas, devido às revoluções dos continentes, né? Devido aos terremotos, porque naquele período, né, de transição, os terremotos ultrapassavam o que hoje todos nós entendemos como sendo escala Richter. O terremoto 9 na escala Richter. Não. Naquela época não existia esse termo Richter, não. Naquela época o terremoto era 900 na escala Richter.
Era terremotos que abalavam a terra como se fosse uma pipoca numa panela. Não estou brincando com isso, não. Maremoto, naquela época, não era igual a esses tsunamizinhos que nós temos aqui na Terra em 2023, não. Que a gente respeita. Tufão não era igual a esses tufões que nós temos aqui na Terra, não. Eram terremotos, maremotos, tufões que erguiam continentes, desapareciam continentes em questões de alguns milhões de anos e erguia novos outros continentes. Mares desapareciam em um lugar para aparecer em outros lugares. A revolução, né? Ou é a evolução? Não, a revolução na Terra naquela época era muito elevada. Milhares de terremotos em erupção ao mesmo tempo, mesmo no período de transição. No entanto, na atmosfera, o excesso de gases mortíferos, vou usar esse termo, era excessivo. Uma respirada que você desce ali, você cai de costa. Muito pesado de elementos, de muitas substâncias que na tua corrente sanguínea parava as plaquetas, os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos de uma vez. Parava os broncos pulmonares, parava o teu cérebro na hora. Por isso, o ser humano não existiu naquela época, né? Então, surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Só que é preciso entender uma coisa. Aqui Kardec está dizendo, neste período de transição, Kardec está dizendo que ali é que surge os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Tudo bem. Mas cadê o reino mineral? Cadê o reino mineral? Eu estou, de uma certa forma, interrogando, cadê o reino mineral? Não começou do reino vegetal e animal em diante. Porque o reino mineral já existia durante todos os outros períodos geológicos da Terra, em estado de transição sim, ou melhor, de estágio. Porque Leon Denis nos diz muito bem que o ser no reino
mineral, ele dorme. No vegetal, ele agita. No animal, ele sonha. E no hominal, ele acorda. Isso dito por Leon Denis. Então surgem aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Deles se encontram vestígios, a princípio em número reduzido. Então, deles se encontram vestígios, a princípio, em números reduzidos. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que a geologia, analisando as camadas sedimentadas, as camadas estratificadas, vestígios muito insignificante. Os geólogos encontraram neste período de transição, que é o período primário com o período de transição. Os geólogos encontraram nessas camadas de estratificação e de sedimentação vestígios muito insignificantes da presença dos seres que na época compunham o reino vegetal e também o reino animal. Entendeu? Deles se encontram vestígios, a princípio, em números reduzidos. Os geólogos, nessas camadas desses seres, os geólogos encontraram e ainda encontram vestígios muito reduzidos lá naquele período. Porém, depois, cada vez mais frequente, à medida que se vai passando as camadas mais elevadas dessa formação, é digno de nota que por toda parte a vida se manifesta logo que lhes são propícias as condições, nascendo cada espécie desde que se realizam as condições próprias à sua existência. Então você observa que nas primeiras camadas do período primário e do período de transição, que foram as primeiras camadas sedimentadas, estratificadas, os geólogos, olha o quanto os geólogos são sábios. Estudando essas camadas, eles encontraram vestígios insignificantes, muito insignificante, da presença dos seres vegetais e também dos seres do reino animal. Mas conforme os geólogos, eles foram estudando as camadas
sobre ou sobrepostas, umas acima das outras, porque existe as sedimentações, porque existe primeiro a primeira estratificação. Existe a primeira estratificação, sedimentação. Mas depois vem as outras camadas sedimentárias. Você está conseguindo entender? Só que cada camada dessa, por exemplo, 2 metros de altura, que cobre todo o globo, 300 mil anos para se formar 2 metros de camada em volta da Terra. Mais 400 mil anos para formar mais uma camada sedimentada em volta do globo terrestre sobre aquela camada. Mas os geólogos, conforme eles foram estudando essas camadas sedimentadas, na primeira eles não encontraram quase vestígios nenhuma, mas na segunda já encontraram um pouquinho mais. Na terceira, mais. Na quarta, mais. Na quinta, eles, vou usar esse termo simbólico, eles não deram conta de estudar todos os seres encontrados nas sedimentações acima destas iniciais sedimentações. Por quê que eles foram encontrando mais? Porque cada sedimentação fazia parte de um período evolucionário aqui na Terra. Período propício, condizentes ao surgimento de um número inimaginável de espécies, de crustáceos, de seres marinhos, né? E outros animais, árvores, matas, palmeiras, né? A terra toda coberta de mata virgem, coberta de monstros, como na forma de vamos dizer, rinoceronte, elefante, vamos dizer assim, jacaré, né? Mamute. Seres desta época, tartarugas de 300, 400 quilos, lagartos de 300, 500 quilos, tubarões de mais de 5.000 toneladas, baleias, peixes de todas as espécies, pássaros de tudo quanto é espécies.
esse período. Só que esse período passava também por transformações. Vinha de tsunamis, maremotos, terremotos, e inundava tudo, aquelas árvores, aqueles bichos, levando a novas sedimentações, novas estratificações. É onde hoje nós conhecemos fósseis de tudo quanto é espécies, gases de tudo quanto é espécies, petróleo oriundo de camadas de animais com vegetal, né? Matas e mais matas e tudo mais. Nós vamos para o próximo vídeo, mas não vamos continuar esse assunto. Eu vou gravar mais um vídeo.